Uma máquina precisa de energia para funcionar de maneira eficiente e eficaz. Quando o combustível certo é utilizado, a máquina opera em sua capacidade máxima, alcançando a performance para a qual foi projetada. Se, por engano ou negligência, um combustível inadequado for usado, a eficiência da máquina fica comprometida e problemas vão surgir, desde falhas menores até avarias significativas que podem levar a danos permanentes e até mesmo a perda total da máquina. Esse carro que eu estou dirigindo, por exemplo, foi projetado para rodar com gasolina. Se eu colocar diesel, ele não vai funcionar corretamente. Pode até ser que ligue, ande um pouquinho, mas eventualmente vai apresentar problemas. Quando se nasce o projeto, já tem uma definição de qual motor nós vamos utilizar, qual combustível esse motor vai utilizar. Então, assim, isso está no inicial. E para cada combustível existe, vamos dizer assim, um projeto específico de motor, né? Para você extrair o máximo do motor, você tem que já conhecer ali no início qual o combustível que você vai utilizar. O tanque de combustível, né? Que é uma caixa, né? Normalmente, no nosso caso aqui, 120 litros, os carros de rua aí 40, alguns 60. Dentro desse tanque você tem algumas bombas que alimentam, vamos dizer assim, um outro reservatório dentro dele que tem uma outra bomba principal. Essa bomba principal vai pegar esse combustível e vai levar até próximo do motor, onde vai ter um regulador de pressão. Esse regulador de pressão que vai determinar qual a pressão que esse combustível vai estar na linha. Nisso, o combustível chega no motor, né, e ele vai ser injetado dentro da câmara de combustão, onde vai ter uma união, vamos assim, nós temos entrando ar e combustível, vai se misturar e nisso, em seguida, vai vir uma explosão, né, para dentro da... Quando você vai ter uma centelha, dessa explosão se gera energia para fazer com que esse pistão desça, né, e mova, vamos dizer assim, que a gente chama de vira-brequim. E vira-brequim está nos trazendo aí uma força que nós vamos levar essa força primeiro para dentro do câmbio e depois do câmbio para as rodas e depois das rodas aí para o chão. Então você está usando etanol. Então você tem lá um setup que nós chamamos, é um mapa como esse motor vai operar. Se você simplesmente só coloca gasolina, ele vai operar completamente de forma errônea, né? Isso em termos de competição, onde você está buscando o máximo, né? Você poderia falar, mas como que funciona o carro de rua, né? Onde tem o flex, né? Mas no carro de rua, vamos dizer assim, se faz uma média, né? Se busca uma média entre dois combustíveis. Aqui não, aqui nós temos que explorar o máximo desse combustível. Então, quando você vai para o máximo, você se distancia do outro, né? Então, o motor de competição para etanol é completamente diferente do que para gasolina. Além do problema do dano no motor, que pode acontecer, né, é algo que tem que ser evitado, né? Se seu carro ele prevê um combustível, você tem que usar esse combustível, né, para ele ter o rendimento na sua plenitude. E que às vezes você tem até uma ideia falsa, né, de colocar um outro combustível. Tem gente que tem o carro a gasolina, quer colocar o etanol para ser mais econômico, mas não está preparado para isso. Mas isso vai trazer um malefício para o seu carro, né? Os componentes internos, por exemplo, são distintos às vezes, né? Isso pode trazer corrosão, não só falta de potência. Então, assim, se você tem um carro que determina um combustível só, você tem que utilizá-lo, né? E não utilizar uma versão genérica ou misturada desse combustível. Agora vamos comparar essa realidade ao funcionamento do corpo humano.
A nossa máquina biológica requer combustível que vem de vários fatores, mas principalmente do que comemos. Tudo o que fazemos, desde respirar, manter a temperatura adequada do corpo, correr uma maratona ou até resolver problemas matemáticos, tudo mesmo depende do combustível que o corpo absorve. Produtos alimentícios processados, refinados e concentrados podem ser o tipo errado de combustível. Mais cedo ou mais tarde, passamos a ver os efeitos negativos dessas escolhas. A máquina humana começa a falhar de várias maneiras. O sistema digestivo pode se tornar ineficaz, o coração pode ser sobrecarregado e os processos mentais podem se tornar confusos. Com o tempo, o uso continuado do combustível inadequado pode levar a doenças crônicas, reduzindo significativamente a qualidade e a expectativa de vida. Então, é essencial abastecer a máquina humana com o alimento ideal para manter o corpo funcionando e saudável. E eu me pergunto, desde quando será que os alimentos começaram a sofrer alteração que trouxeram piora da saúde da população? Com a Revolução Industrial ficou muito mais fácil, não é? A gente ter acesso a vários tipos de alimentos e uma variedade, não é? De alimentos que contêm mais aditivos, mais gorduras, mais sal, mais corantes, não é? E com isso vem o advento das doenças crônicas que a gente fala. Então vem síndrome metabólica, mais tipos de câncer, mais obesidade, porque esses alimentos que vão nas prateleiras, eles têm muito mais calorias, né? Eles estão muito mais ricos em não nutrientes, fatores nutricionais que a gente vê nos alimentos da terra. Eles vêm recheados, não é, de gordura e coisas que vão satisfazer para poder vender mais. Isso facilita também para a dona de casa, né, que está muito corrida para o dia a dia, a procura por esses alimentos que são fáceis de serem preparados, porque já está quase que semi-pronto, não é? Mas eles não têm nutrientes, vitaminas, e acabou então aumentando o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças do coração, obesidade, câncer e diabetes tipo 2 principalmente. O cérebro, até os 8 anos de idade, a primeira infância, né, que a Ellen White já fala muito disso, nós não temos a capacidade de discernir e racionalizar. Quando você está vendo uma propaganda, por exemplo, a criança está vendo uma propaganda, ela não sabe discernir que aquilo ela está sendo influenciada, que aquilo não faz bem, e ela vai lá e compra. E hoje a gente tem estudos mostrando que por dia a criança tem uma exposição, por causa da internet, o videogame e tal, a mais de 3.000 publicidades por dia. E aí, imagina, né, a compulsão que ela adquire, porque nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, por exemplo, que 3% só dessas publicidades tem a ver com o tipo de alimentação saudável. Porque assim como a criança tem mais tendência a consumir produtos, né, se aparece na publicidade alimentos como fast foods, frituras, salgadinhos, ela vai lá e compra. Mas se aparecesse mais brócolis, alface, maçã, ela consumiria mais, mas nem 3% da publicidade tem a ver com alimentação saudável. E o adolescente, principalmente, não é? Ele consome muito mais esse tipo de alimento, junk food, que a gente chama o fast food, porque eles são alimentos que atuam no sistema de recompensa. E nessa faixa etária, o nosso cérebro está muito vulnerável à recompensa. Então a gente precisa de mais dopamina, o sistema dopaminérgico que a gente fala. E os alimentos com excesso de gordura, excesso de açúcar, vão diretamente acionar esse sistema de recompensa. Então por isso que a gente já vê, o cérebro já está mais vulnerável. A indústria cria esses produtos exatamente para criar aqueles dependentes químicos que vão ser consumidores para o resto da vida, né? Porque quanto mais cedo a indústria pegar esse cérebro, mais tempo ela vai vender. Aconteceu que aquilo que eu falei, né? Na Revolução Industrial, lá começou, a gente tinha uma desnutrição até o século XIX por falta de variedades. Aí foi passando para a década de 80, que foi a década que
começou no século XX com aquele negócio do equilíbrio, vamos comer equilibradamente. E hoje a gente está no momento de excessos, não é? E esses excessos, então, faz com que a gente tenha mais, queira estudar um pouco mais sobre o alimento, como prepara, inclusive. Mas, inclusive, nessa parte do vegetarianismo, que a gente já sabe, que tem os antioxidantes, os tipos de nutrientes que tem, da indústria de alimentos também entrar nessa parte. E aí acaba tendo o excesso também de aditivos químicos, de sódio, que então um alimento que era para ser mais saudável, ele foi, né, elaborado e mexido pela indústria e acaba deixando de ser saudável. Então o consumidor precisa ficar muito atento, né, de estar estudando como preparar aquele alimento que vai ser consumido de uma maneira prazerosa, mas ao mesmo tempo saudável. Então ele tem que saber desde como é a composição do alimento até como ele vai ser preparado, né? Como é que ele vai ser elaborado com as ervas e coisas mais naturais também, para não ter excesso de aditivos também que a indústria pode colocar para dar sabor, né, nesse alimento que não é bem preparado, né? Nosso alimento pode causar inflamação. Isso parece estranho, mas o nosso alimento naturalmente precisa ser queimado, e isso acontece em cada célula individual. E se você tem comida demais, ou supernutrição, ou alto nível de açúcar no sangue que pode vir de refrigerantes, ou outros tipos de alimentos adoçados que te dão muita energia, isso coloca muito açúcar nessa célula de uma só vez, e essa célula não consegue funcionar. Eliminar os subprodutos. E esses são chamados de radicais livres de superóxido. Cada célula gera radicais livres de superóxido no metabolismo. E esses são imediatamente eliminados ou destruídos por eliminadores dentro da célula. Mas se você ingerir o açúcar muito rápido e ele for metabolizado rapidamente, esses radicais livres avançam sobre os eliminadores e isso causa danos à célula e isso gera inflamação. Se nós temos uma alimentação, como essa alimentação moderna, rica em açúcar, em muita gordura, uma alimentação baseada em cereais refinados, produtos ultraprocessados, industrializados, né? Esses produtos feitos pela indústria, né? São vendidos aí nos supermercados. Essa alimentação, ela é inflamatória. É como se o corpo tivesse se expondo continuamente a algum tipo de toxina que deixa essa inflamação sempre ativa. E ela então vai causar uma série de problemas de saúde. Estou falando de doenças cardíacas, diabetes, Alzheimer e até o câncer. Todos esses produtos industrializados e como falei, até produtos que nós achamos que é mais saudável. É saudável, da onde que ele está vindo, e nós acabamos pagando mais caro por aquele produto para ver se está vindo de uma fazenda, está vindo de um lugar que nós conhecemos, que não tem muito agrotóxico, nas feiras, né? Pegar aquele produto que vem mais limpo, né? E não vem, porque às vezes tu compra e tu não sabe de onde vem. E esses produtos como a carne, por que nós falamos para os nossos pacientes para evitar o tipo de carne? Porque é a mesma coisa, da onde que está vindo essa carne? Se 40% do meu frango é frango de verdade, o que é o resto? O que nós estamos consumindo? Então, tentar evitar qualquer esse tipo de comidas pró-inflamatórias ou comidas que talvez tenham o risco de ter algo mais e comer comidas mais como elas vieram para nós. Pegando a fruta do pé, a fruta da terra, é o que nós estamos recomendando para nossos pacientes, porque nós sabemos que essas frutas vêm de uma origem que nós sabemos da onde. E essas que você compra industrializadas no supermercado, de qualquer outro lugar, você não sabe de onde vem. Então, com certeza, são produtos pró-inflamatórios. Quando Deus criou o ser humano, ele determinou inclusive a sua alimentação. E a gente lê sobre isso em Gênesis capítulo 1, verso 29. A alimentação original era totalmente vegetariana. A morte não existia antes do pecado. Então nunca foi o plano de Deus que os seres humanos tivessem que matar um animal para extrair dali o seu alimento.
E isso é hoje amplamente confirmado pela ciência. Uma alimentação vegetariana, ela é sim anti-inflamatória, ela previne doenças, ela promove mais saúde e mais longevidade. E ela é anti-inflamatória por quê? Porque ela tem muita fibra, que melhora o funcionamento do intestino, ela tem muitas vitaminas e minerais, ela tem muitos antioxidantes que combatem os radicais livres, ela tem gorduras boas, também tem proteínas vegetais que são saudáveis e ela não vai ter aquela quantidade enorme de açúcares e gorduras saturadas que estão presentes nos produtos de origem animal. Então, primeiramente, a gente coloca o alimento na boca, a gente começa esse processo da mastigação, então já é uma ação mecânica, de quebra dos alimentos. A gente passa pelo esôfago e chega no estômago. Então, esses três grandes já fazem parte dos processos de digestão. O estômago continua a quebra desses nutrientes, depois começa a esvaziar, em sentido duodeno, que é o intestino delgado já. Depois jejuno, depois íleo, depois vai para o intestino grosso. Aí o intestino grosso tem toda a sua, o seu comprimento até chegar lá no reto e ânus, para você ter a excreção das sobras, do que não foi absorvido. Ele varia todo o sistema aí de intestinos entre 7 e 9 metros. Todo o processo energético para a célula, ele depende de uma molécula. Nós chamamos de ATP. Então, se a gente está bem nutrido, consome as proporções de carboidrato, gordura e proteína na dieta de uma maneira adequada, a gente vai ter a melhor oferta de ATP, que resumidamente é a energia que a célula precisa. Agora, se no dia a dia, corrido, a gente come só um carboidrato, pouca proteína ou pouca gordura, você já não vai ter essa oferta de energia tão otimizada para suas células e tecidos, como deveria. Se você diminuir a ingesta de proteínas, você vai perder massa muscular, sim. Vai perder energia, cansado, não vai dormir direito, isso vira um ciclo, vira cíclico. E aí acaba perdendo mais massa muscular. E não é só isso, vai afetando outros sistemas do nosso corpo. Sistema imunológico, que depende de proteínas também. Sistema gastrointestinal mesmo, que depende de outras proteínas para obter o processo de absorção dos nutrientes, enfim. O intestino, ou seja, estômago e intestinos, tem um bom suprimento de sangue. E esse sangue passa pelo fígado e volta para o resto do corpo. Isso leva os nutrientes que são captados pelos intestinos. Como o corpo se conecta com o intestino? Bem, temos nervos que descem ao lado do esôfago a partir do cérebro. E isso é uma conexão direta. Vai para os órgãos internos em todas as direções, então eles estão se comunicando. Há hormônios que são produzidos no cérebro e que se comunicam com o intestino, especialmente o sistema hipotálamo-hipófise. E às vezes passa pela glândula tireoide. Se você não tiver hormônio tireoidiano suficiente, o intestino desacelera. Isso é bem conhecido. Um bom problema a verificar se alguém está constipado é conferir o nível de tireoide. O cérebro e as glândulas tireoides estão produzindo os hormônios necessários para manter o intestino funcionando. Então, tudo isso está interconectado, tanto com a circulação sanguínea, quanto com os hormônios e com o sistema nervoso. A digestão começa na boca. Por isso, o tempo que você dedica a mastigar e produzir saliva é importante. Esse processo mecânico facilita o trabalho das enzimas digestivas. A saliva vai ajudar a lubrificar o alimento para ele poder ser digerido com mais facilidade, Ele desce. Então, e ele também tem enzimas na saliva. A gente tem a amilase salivar, que é produzida pelas glândulas. Nós temos várias glândulas aqui debaixo da língua, Aqui do lado, a parótida, que vai produzir bastante saliva para poder, então, ajudar na digestão, principalmente dos amidos. Essa enzima que tem na saliva, chamada amilase salivar, vai ajudar na digestão dos amidos.
E por isso que o bebê, mesmo sem dente, ele consegue. A gente não vai dar uma carne para o bebê, porque ele não tem dente ainda para digerir aquela carne. A gente vai dar uma bolachinha, um pãozinho, porque só de ele ficar chupando, aquela saliva já vai digerir. Então, tem essa função de lubrificar, tem a função de digerir e tem a função também de auxiliar, não é, no processo de funcionamento do intestino, porque conforme a gente vai deglutindo aquela saliva, né, vai hidratando todo o trato gastrointestinal para poder ser, então, ativar aquele movimento peristáltico para, inclusive, a gente expulsar depois os restos do alimento no bolo fecal. E a saliva tem também um efeito bacterostático, ele bactericida, né? Ele ajuda a evitar cáries, né? Ele protege os dentes, protege toda a mucosa da boca para evitar, inclusive, que bactérias ou vírus desçam lá para o seu trato gastrointestinal. Mas a mastigação vai ajudar na digestão, na quebra dos alimentos e vai ajudar também no estímulo dos músculos da face para fortalecer, vai ajudar na formação óssea do dente. Se você não mastiga muito bem, você vai ter dentes mais fracos, né? Então a mastigação vai influenciar na saciedade também. Quanto mais a gente mastiga, mais vai gerar lá no hipotálamo, que é a região da saciedade, né, no cérebro, para falar, olha, tá bem, né, eu tô saciado. Então essa saciedade vem depois da gente ficar de 20 a 30 minutos mastigando e ingerindo o alimento. Por isso que a gente deveria comer mais devagar. A gente tem que comer, quebrar o alimento até virar uma pastinha na boca e depois deglutir. Então a nossa refeição deveria demorar no mínimo 20 minutos. E hoje a gente vê as pessoas, né, comendo um pratão de comida, né, em 10, 15 minutos. Além de não ir à saciedade, não mastiga direito, não digere direito também a comida. Agora, quando a comida chega no estômago, o estômago a agita, tentando quebrá-la. Eventualmente, se não conseguir digeri-la adequadamente, a cada 6 ou 8 horas, mais ou menos, o corpo fará um movimento peristáltico inteiro, começando no estômago, e empurrará tudo do intestino delgado até o cólon para eliminar. É como uma limpeza, varrendo toda a parte do nosso intestino, e essa comida é eliminada. Não tem valor e pode até causar cólicas estomacais se você não mastigar bem a comida. Uma vez mastigado, o alimento se transforma em um bolo alimentar que é empurrado para o esôfago, onde movimentos musculares peristálticos o conduzem estômago abaixo. Já no estômago, um ambiente ácido e com enzimas poderosas atuam para decompor as proteínas. Ao mesmo tempo, o estômago mistura o alimento, transformando ele para a próxima etapa da digestão. O primeiro tipo de alimento que a gente sempre deve ter em todas as refeições são alimentos ricos em fibras. Então isso inclui as frutas, né, que a gente pode comer no café da manhã, um pão integral, por exemplo, cereal integral, e no almoço um arroz integral, combinando com uma leguminosa, que, né, vai ser uma fonte de proteínas, e evitar ao máximo gorduras, açúcares e alimentos muito elaborados, que combinam às vezes leite, manteiga, ovos e açúcares. Quando a gente vê, por exemplo, como a gente faz um bolo, todo bolo que as pessoas fazem hoje tem açúcar, gordura, não é? Vai leite e ovos. Essa combinação acaba dando uma flatulência, não é? A gente acaba atrapalhando um pouco a digestão, demora o processo digestivo, o corpo não se dá bem com essa mistura de alimentos e aí acaba dando gases também, às vezes cólicas intestinais, inflama o intestino, aí altera a imunidade, né? Afeta todo o corpo, inclusive afetando o humor, porque pode inflamar o cérebro. Então a gente precisa comer mais simples e variar as refeições ao longo da semana. Nós temos 7 dias na semana e 3 refeições ao dia. Então a gente não precisa misturar muitos tipos de alimentos na mesma refeição. Se o seu sistema digestivo está funcionando perfeitamente, o pâncreas está trabalhando bem, produzindo enzimas corretamente, a vesícula biliar está funcionando e coordenando a injeção de bile para a absorção e digestão das gorduras. Então você vai absorver a maioria das gorduras que comer. Mas se você está consumindo uma dieta rica em gorduras constantemente, o problema é que você vai perceber que sua vesícula biliar começará a dar problemas e você terá dificuldades para digerir seus alimentos gordurosos.
E é interessante, assim como a gente corta o cabelo e vai nascendo o cabelo, né? A pele vai sendo renovada, o sangue também sempre está sendo renovado pela medula óssea. O nosso intestino também precisa ser renovado a cada 7 dias. E se você não está comendo fibras, não está comendo alimentação mais natural, com aquilo que Deus nos deu, e está com várias toxinas, excesso de gorduras, queijo, açúcares, não é requeijão, esse intestino ele vai ficando inflamado. Por quê? Porque aquelas células não reconhecem. Dentro lá do nosso intestino, elas querem se recuperar, mas elas não conseguem, porque não tem fibras, porque não tem os nutrientes que aquela barreira intestinal precisa para ser renovada. E aí ele acaba inflamando, né? Começa a produzir mais macrófagos, que a gente fala que são células do sistema imunológico que vão tentar combater, inflama, fica machucadinho, não forma aquela camada de proteção e vira uma Babilônia, dando doença autoimune, mais diabetes, dores, rinite alérgica, muita gente com rinite porque o intestino tá inflamado. Avançando para o intestino delgado, enzimas e líquido biliar trabalham em conjunto para decompor carboidratos, proteínas e gorduras, permitindo a absorção de nutrientes essenciais pelas paredes do intestino. É no intestino delgado que é absorvido praticamente todas as vitaminas e os minerais que a gente consome, o açúcar, tudo. Então, na primeira porçãozinha lá era um pouquinho lisa e depois Deus criou várias vilosidades. Assim, o intestino vai fazendo como se você pegasse o tapete e fizesse assim, empurrasse e vai criando várias vilosidades para aumentar ao máximo possível a área de absorção. E aí essa área de absorção chega a ser de 300 metros quadrados. Então, o intestino que pode chegar a ter lá 7 metros, né, 6, 7 metros de comprimento, ele, com essas velocidades, chega a ter 300 metros quadrados para aumentar a absorção de tudo que você comeu. O corpo fala assim, olha, eu quero absorver o máximo de vitamina A que você consumiu, eu quero absorver o máximo de vitamina C que você consumiu. Então, Deus criou essas velocidades lá dentro do intestino delgado para falar, olha, eu vou aumentar essa área de superfície para aproveitar, mesmo que você comeu um pouquinho, de coisas boas, eu vou aproveitar o máximo que você comeu. Então é muito lindo, né? E aí vai para a corrente sanguínea, e aí o que você comeu, se você comeu coisas boas, vai para a corrente sanguínea coisas boas. Se você comeu porcaria, vai para a corrente sanguínea porcaria, toxinas. Após esse processo, os resíduos não digeríveis chegam ao intestino grosso, onde a água é reabsorvida e o material é preparado para ser eliminado, concluindo assim o nosso complexo processo digestivo. Quanto mais gorduras e proteínas na nossa refeição, maior é o tempo de digestão, de quebra desses alimentos, de absorção desses nutrientes e de excreção, né, do que não foi absorvido. Mas, em média, aí, 48 horas, entre 24 e 72 horas, uma média de 48 horas, para passar por todo, desde a boca até o ânus, né? É mais sobre quando você come do que o que você come. Se você praticamente não come nada de manhã e fizer isso, lá pelo meio da manhã você vai se sentir realmente fraco. Aí toma um café e um pão doce. Bem, isso vai te dar energia talvez por 1 hora e depois ela vai acabar. E assim, essa é a situação. Depois você come um almoço até decente e à noite, no jantar, você come uma refeição enorme e então você vai dormir. Mas como há tanta comida sendo digerida no seu estômago à noite, você não descansa bem. Dessa forma, quando você come essa quantidade enorme de alimento à noite, você fica o tempo todo cansado. E especialmente esses alimentos altamente refinados como açúcares, refrigerantes, pães doces, bolos e doces e esse tipo de coisa, no lugar de comida boa, sim, eles vão te fazer sentir fraco, porque eles te dão um pico rápido de energia e depois te derrubam, e você fica pior do que estaria se não tivesse feito isso para começo de conversa. Nós não somos só o que comemos, somos mais do que isso. Somos também o que o nosso corpo absorve. E abastecer a máquina humana com combustível certo, como alimentação saudável, é só uma parte do processo. Dependemos também de água, ar puro e luz solar compondo a energia de que precisamos. Eles são também verdadeiros remédios da natureza.
A água é um líquido precioso que, embora tenha uma composição simples, desempenha um papel muito importante na manutenção da vida e da saúde de cada célula do nosso corpo. A hidratação vem tomando água, não é tomando chá, não é tomando suco, não é só tomando sucos de caixinha, né? As pessoas acham, eu falei, você toma banho com suco de uva, né? Você rega a sua planta com chá de camomila? Não, porque a água é água, ela tem os minerais, né, e os nutrientes que a gente precisa. E a água vai ser boa para a produção da saliva. Se a gente não toma água, a gente não tem saliva suficiente, atrapalha a digestão. A água vai ajudar também na hidratação das articulações, tudo que dobra no corpo, nas articulações das mãos, a lubrificação do olho, produção, né, da lágrima. A gente precisa da água também para a gente poder evacuar melhor, urinar melhor e evacuando melhor, fazendo cocô, fazendo mais xixi, urinando melhor, a gente elimina mais as toxinas. Então ela ajuda na renovação, né, do funcionamento do intestino e também na renovação celular e na eliminação das toxinas do corpo, inclusive no suor, né? 70% do nosso cérebro é água. Se não tiver água, o sangue não flui, não é? Começa a ficar com aquele sangue mais viscoso. 90% do nosso sangue é composto de água. Então, para nossa circulação, para nossa drenagem linfática, tudo precisa de água. À medida que a água alcança cada célula, ela traz não apenas hidratação, mas também nutrientes essenciais. Dentro da célula, a água participa de reações químicas, ajudando a manter a estrutura celular e facilitando o transporte de materiais. Ela é o meio por onde ocorrem todas as reações bioquímicas, promovendo o ambiente necessário para que as células realizem as suas funções vitais. Então, as reações químicas dentro da célula, a gente tem dentro da célula o que a gente chama de citoplasma. E essas reações todas vão depender da água. Se a célula está desidratada, você não tem troca de elétrons, não é? Não tem troca de minerais. Você tem a célula desidratada, ela não funciona da maneira que ela deveria funcionar. Então, o metabolismo fica alterado. Então, não é só mais dor de cabeça, você está desidratado, né? Uma desidratação leve. Vai dar dor de cabeça, né? Pode dar um ressecamento do olho, da boca, falta de urina, a gente vê aquela urina mais escura. Então, a gente precisa da água para o funcionamento a nível celular também. Não é só a nível molecular, né, dentro da célula. Não é só para as outras funções fisiológicas, como urinar ou evacuar, por exemplo. Além disso, a água auxilia na regulação da temperatura corporal, agindo como um refrigerador interno. Quando o nosso corpo aquece, seja por exercício físico ou altas temperaturas externas, a água é trazida à superfície da pele na forma de suor. À medida que o suor evapora, leva consigo calor, resfriando nosso corpo e mantendo uma temperatura estável, essencial para o funcionamento ideal dos processos biológicos. Assim como num carro, né? A gente precisa de água no radiador. A gente tem água para controlar a temperatura. Então, quando a temperatura do corpo tem que estar entre 35, 36, 36,5, quando começa a aumentar, a gente começa a suar. Então, por quê? Porque essa água que vai saindo da pele, ela vai batendo com o ar, em contato com o ar, vai refrigerar aquela pele para diminuir a temperatura. Então, isso acontece quando a gente está com febre, a temperatura está aumentando, a gente começa a suar para manter, né, a temperatura corporal o máximo possível. Quando a gente faz exercício, por exemplo, a gente está fazendo aquele exercício, aquela circulação, vai aumentando, né, aquela temperatura do corpo, começa a suar também. E nisso a gente controla, inclusive regula a temperatura para manter aí 36, 36,5 no máximo. Existe o que os cientistas acreditam que é o ideal, baseado no que a gente perde de água na saliva, no processo digestório, eliminando na urina, né, no suor. Então é mais ou menos de 30 a 40 ml por quilo de peso. Então uma pessoa com 70 quilos, ela vai precisar mais ou menos, né, 2,1 litros, né, de água. A pessoa tem 80 quilos, vai precisar um pouquinho mais. Então, é esse o consenso, mais ou menos, de 30 a 40 ml por dia. E é importante ressaltar que os idosos não sentem muito sede e as pessoas, às vezes, esperam ter sede para beber água, né? Então, é importante que você realmente tenha a água por perto, mesmo sem ter sede, porque você pode ser enganado e ficar desidratado, né? Isso vai dar repercussão no corpo inteiro. A falta de água ou desidratação
pode resultar em células encolhidas e disfuncionais, afetando tudo, desde metabolismo até a função cerebral, resultando em fadiga, confusão e em complicações graves. A gente tem a desidratação leve, a moderada e a grave. A leve, você vê, às vezes, até quando vai fazer xixi, você vê que sua urina não está transparente, já é um sinal de desidratação. A moderada, você já vai ver mais dor de cabeça, um pouquinho de irritabilidade, tá com um pouquinho de dor já no corpo, né? E a grave é aquilo que acontece quando a gente vai tomar uma insolação, por exemplo, né? Tá lá no verão e não hidratou, e aí já vê que fica prostrado, né? Não consegue urinar, não consegue comer, pode ter vômito, e o corpo inteiro sente uma desidratação mais grave, mas que é bem visível, né? Que a gente vê no papel da insolação, por exemplo, no verão, que é muito comum em crianças e idosos. Mas a leve, né? Só de você ver se sua urina não está transparente, já é um sinal de que você está desidratado. Se você não está tomando muita água, você não tem a digestão já está prejudicada, né? A digestão prejudicada, você tem um desequilíbrio lá na microbiota intestinal. A microbiota intestinal estando desequilibrada aumenta o risco da gente ter esse bom funcionamento do intestino. E aí o intestino acaba inflamando, e o intestino inflamando inflama o corpo inteiro. É por isso que manter uma hidratação adequada é mais do que um simples ato de beber líquidos. É um requisito fundamental para a saúde e o bem-estar, permitindo que cada célula e cada órgão da máquina humana funcione em sua capacidade máxima. Assim como precisamos de água e nutrientes dos alimentos para funcionar, a luz solar é um componente essencial que também alimenta a máquina humana, contribuindo para a saúde integral e deve ser incorporada de forma intencional em nosso estilo de vida. A luz solar é absorvida na pele e dá início a uma série de processos biológicos indispensáveis, sendo o mais notável deles a síntese da vitamina D. A luz solar é fundamental para a saúde humana. Quando nós nos expomos ao sol, nós temos um estímulo à produção de serotonina, que é um neurotransmissor associado ao foco, à concentração e também à sensação de bem-estar e tranquilidade. Ela também influencia o nosso sono. Quanto mais sol nós tomamos durante o dia, melhor é a qualidade do nosso sono à noite. E ela também, quando bate na pele, ela transforma o colesterol em vitamina D. E a vitamina D é extremamente importante para a imunidade, para a prevenção de doenças, para o metabolismo do cálcio e também para a saúde dos nossos ossos. Precisamos nos expor ao ar livre, né? Idealmente dizem que cedo de manhã ou mais tarde à noite é melhor por causa do ângulo do sol. Então, se você se exercita de manhã ou no fim do dia, esses provavelmente são os melhores momentos para estar ao sol. Então, dependendo de onde você mora e do seu tom de pele, se você tem tendência a se queimar, provavelmente deve evitar o horário próximo ao meio-dia. Mas para a maioria das pessoas, se você se exercita de manhã ou no fim da tarde, esse é o melhor horário para pegar um solzinho. Quando nós vivemos de acordo com o relógio biológico, ou seja, ficamos ativos durante o dia e descansamos no período noturno, isso sincroniza o nosso relógio biológico interno com a natureza. E o sol é extremamente importante para isso. Ele que é como se ele fosse o relojoeiro que acerta o nosso relógio biológico todos os dias. E qual é a importância de nós termos o nosso corpo sincronizado? Porque tudo depende disso. Durante o dia o corpo faz algumas funções específicas e durante a noite ele também tem outras funções para executar. E quando o relógio biológico está sincronizado, tudo funciona bem. A imunidade funciona bem, a produção dos hormônios ocorre de forma adequada e a gente consegue ter atividade durante o dia e restauração completa do corpo durante a noite. E isso é fundamental para a saúde. Antes da luz elétrica, todo mundo ia dormir e acordava de acordo com o sol, certo? Acordavam ao nascer do sol e iam dormir ao pôr do sol. Então, infelizmente, com a iluminação artificial, meio que bagunçamos tudo isso. Mas agora, nossos ritmos estão todos desajustados.
de certa forma. Mas estar sob o sol, eu sei que, do ponto de vista do sistema imunológico, estar sob o sol pode ajudar a fortalecer o sistema, permitindo que ele funcione melhor e recupere o equilíbrio. E, você sabe, pode ter um efeito anti-inflamatório. Então, eu acredito que sair todo dia, tanto quanto possível, de forma responsável, de maneira segura, dependendo da sua situação pessoal, é importante para o seu sistema imunológico, sua saúde imunológica. A luz solar, ela é sim um agente anti-inflamatório, porque ela sintetiza a vitamina D. E a vitamina D, ela, na verdade, chamamos de vitamina, mas na verdade ela é um hormônio que tem uma função muito, muito importante na modulação da inflamação. Ou seja, ela mantém a inflamação regulada. Então, quando você está com falta de vitamina D, a inflamação perde o controle e nós podemos acabar indo para o lado das alergias ou para o lado das doenças autoimunes. Agora, quando nós temos o nível de vitamina D adequado, ela regula o funcionamento das nossas células de defesa e mantém a inflamação no nível ideal, evitando alergias e doenças autoimunes e, ao mesmo tempo, permitindo que o sistema de defesa combata as infecções. Se você não fica acordado até tarde com a luz artificial, especialmente a luz azul de todas as nossas tecnologias, de celulares, de televisão, sabe, a luz do sol pode ajudar a ajustar isso, e então seu corpo vai desligar na hora certa e depois vai acordar na hora certa. Então, sim, isso é muito importante para o ritmo circadiano. O sol tem um papel muito importante no sono, porque quando nós estamos durante o dia e a luz do sol está entrando no nosso olho, o cérebro entende por essa luminosidade que é dia. Então ele não produz alguns hormônios relacionados ao sono, como a melatonina, por exemplo. Quando vai chegando um período mais próximo da noite, após o pôr do sol, aí entre 8 e 9 horas da noite, a diminuição da luminosidade informa o cérebro que está chegando o momento do descanso. Então o cérebro se prepara para se restaurar. Nós começamos a sentir o corpo um pouco mais lento, a gente começa a sentir uma necessidade de dormir, e aí o corpo começa a produzir a melatonina, que é um hormônio não só importante para induzir o sono, mas ele é um potente antioxidante que vai ajudar a reparar o organismo do desgaste do dia a dia. Então, essa diferenciação entre o dia e a noite, ela é muito importante. Quanto mais sol a gente toma no olho durante o dia, mais contraste nós temos com a escuridão da noite. Agora, se uma pessoa passa o dia todo trancado no ambiente escuro, quando chega à noite, o cérebro não consegue perder essa diferença e a qualidade do sono dela não vai ser tão boa. O sol tem um efeito muito relaxante para a saúde. Primeiro, pelo calor batendo na pele, há uma redução na pressão arterial, então a gente sente um relaxamento. E também o sol, ele ajuda a produzir a serotonina, que é esse hormônio que produz uma sensação agradável de bem-estar. E essa serotonina, no período noturno, vai ser convertida em melatonina. Então veja que o sol está completamente integrado com o nosso ciclo de atividade e relaxamento. Ar puro, um dos combustíveis essenciais para a máquina humana funcionar. Pense no seu sistema respiratório como uma dessas belas árvores aqui, onde tronco, galhos e folhas conduzem o elemento mais importante para a vida, o oxigênio. A gente tem aqui as vias respiratórias superiores, Então nós temos a entrada pelo nariz, aí vem a faringe, a laringe e traqueia. Aí da traqueia chega nos brônquios, bronquíolos, ali nós já estamos nos pulmões. E aí dos bronquíolos a gente chega nos alvéolos. Resumidamente é isso. São nestas delicadas estruturas que ocorre o milagre da vida em cada respiração, a troca gasosa. O oxigênio, ele chegando nos alvéolos, ele se difunde, ele atravessa, A gente tem o alvéolo e tem o vaso sanguíneo próximo a ele. Ele já se difunde diretamente para a corrente sanguínea.
mas ele tem formas de ser transportado lá no nosso sangue. Uma delas é dissolvido, ele simplesmente é dissolvido lá no sangue, solubilizado, que a gente chama. Outra forma são as hemácias, células vermelhas, né, do sangue, junto com a hemoglobina, né, que vai transportar também esse oxigênio. E aí, esse oxigênio, uma vez ligado na hemoglobina e dissolvido no sangue, eles são transportados para todas as células e tecidos do nosso organismo. Depois que o oxigênio ele espalha por todas as células e tecidos, essas células usam o oxigênio e começam a produzir CO2, que é o dióxido de carbono. E aí ele também tem que ser dissolvido no sangue, ele tem que também ser transportado via hemoglobina e tem que ser exalado via respiração, né? A questão é que você pode ter o acúmulo de CO2 também e isso levar a uma alteração do pH celular e levar a uma alteração lá, né, de necrose celular e morte celular. Você pode ter uma acidose metabólica. A questão respiratória ela tem que ser bem trabalhada, né? E os ambientes poluídos realmente contribuem para essas doenças respiratórias. Ele filtra, sim, bastante partículas tóxicas, mas ele não evita uma grande maioria. Como já falei, chumbo, enxofre, monóxido de carbono são partículas muito pequenas que acabam alcançando os nossos pulmões. Então, assim, apesar de ele funcionar como um filtro eficiente, né, e até o sistema imunológico tenta, no caminho dessas partículas, combater, né, essas partículas ao longo desse caminho do trajeto do sistema respiratório, muitas acabam chegando nos pulmões e levando ao acometimento desse órgão. Finalmente, após a troca, o ar agora carregado de dióxido de carbono faz o caminho de volta, subindo pelos bronquíolos, brônquios e traqueia, até ser expelido para o mundo exterior, completando um ciclo vital que sustenta cada momento de nossa existência. À medida que exploramos as ligações entre dieta e saúde, as evidências científicas continuam a desvendar a verdade sobre o que realmente alimenta a nossa máquina humana. As mais variadas pesquisas mundo afora têm comprovado que uma dieta baseada em plantas não é só benéfica, mas também é suficiente para manter o nosso corpo funcionando em seu melhor estado. Enquanto isso, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados pinta um quadro diferente, um que alerta para os perigos escondidos em embalagens chamativas. Estes produtos, saturados em sal, açúcares, gorduras e aditivos, estão ativamente minando nossa saúde. Então, eles são um alimento mais prático e fácil de se preparar. As mulheres foram para o mercado de trabalho e com o movimento feminista também, não é? Precisa competir e trabalhar muito além. E hoje nós não temos essa figura que assumiu o papel de cozinhar porque não dá tempo. A gente está sem tempo e aí os alimentos ultraprocessados vieram substituir, né, o papel do preparo do alimento, da família na cozinha. É muito mais fácil, muito mais prático. Mas esses alimentos, eles são riquíssimos, né, em aditivos químicos para conservar eles mais tempo na prateleira. Eles são ricos em sal para dar mais sabor, eles são mais ricos em açúcares e gorduras, não é, para estimular mais a palatabilidade deles, né, porque eles são secos, né, são preparados com coisas químicas e aditivos para dar cor, né, para deixar mais tempo na prateleira, aumentar o tempo de prateleira e a gente acaba ingerindo tudo isso e tendo os prejuízos na nossa saúde. Os fabricantes de alimentos descobriram que se adicionarem coisas que as pessoas gostam e transformá-las em guloseimas, isso será melhor para o marketing. O melhor exemplo que eu penso é adicionar açúcar aos nossos cereais secos.
Você tem cereais normais bons e adicionam açúcar a eles, e as crianças simplesmente adoram, e elas vão comer esses cereais, enquanto podem não comer o tipo que não tem açúcar. Então, eles adicionam açúcar a esses alimentos. Outra maneira de fazer isso é como fazem com batatas. Se você pegar uma batata e assar, é um alimento ótimo. Mas se você cortá-la em fatias bem finas, borrifar óleo, colocar muito sal e assar, aí temos batatas fritas. Elas têm 4 vezes mais calorias por causa do óleo. Tem sal em excesso, mas é realmente uma forma ultra refinada de pegar coisas que são boas por si só e colocar muito óleo e muito sal nelas. Eles fazem isso com todo tipo de coisa. Eles viciam porque eles têm mais açúcar e mais gordura, e isso acaba atuando no sistema de recompensa, o sistema dopaminérgico, que a gente chama, e também porque eles não têm vitaminas e minerais nem fibras. Então lembra que eu falei que lá no intestino a gente já tem produção de hormônios e neuropeptídeos que atuam no centro da saciedade, no cérebro, na área que chama hipotálamo. Quando a gente não tem vitaminas e minerais, esse centro de saciedade não é acionado. E a gente come e causa o que a gente chama de fome oculta. A indústria de alimentos, os alimentos ultraprocessados causam isso, a fome oculta. Você está cheio de calorias, está cheio seu estômago encheu, você está cheio de gordura no corpo, mas não foram as vitaminas necessárias. E você come e não fica saciado. Além disso, eles pegam os alimentos processados e preparam a comida. É muito mais fácil apenas pegar comida congelada e colocar no micro-ondas. E aí você tem uma refeição sem tempo de preparo. E eles usam alimentos que serão facilmente preservados. Não vão estragar. E os alimentos processados não estragam tanto. Então esse alimento já vem embalado, já vem limpo, como a gente diz. Ele, teoricamente, tem uma segurança alimentar, porque não vai estar contaminado, por causa das legislações, e é prático e rápido de fazer. As pessoas hoje não querem comprar, plantar, lavar e preparar. Isso requer tempo, e hoje as pessoas estão com falta de tempo, por causa da rotina do dia a dia, e acabam indo pela praticidade. E aí acabam consumindo, então, em demasia, o excesso de aditivos químicos, que vão afetar a sua saúde. Então, o que mais os ultraprocessados causam hoje, em primeiro lugar, é doença cardiovascular. Segundo, é a obesidade, e a obesidade a gente sabe que tem a ver com a síndrome metabólica, que é aumento do colesterol, aumento da pressão, aumento da glicemia e aumento da circunferência abdominal. E essa síndrome metabólica tem a ver com diabetes tipo 2, aumenta o risco de ter 13 tipos de câncer e tudo aquilo que a obesidade acaba tendo, a perda de autonomia, inflamação no corpo, diminuição da imunidade, alteração no sono por causa da apneia do sono, então acaba afetando diretamente e indiretamente, inclusive, o humor da pessoa. Quando comparamos nossa sociedade ocidental com as dietas das sociedades primitivas, em sociedades primitivas, eles consomem grãos não refinados, ou tubérculos, ou algo com vegetais e muito pouco de produtos de origem animal. E eles podem contrair doenças parasitárias, podem contrair doenças infecciosas, mas raramente encontramos cânceres, derrames, ataques cardíacos ou uma pressão arterial extremamente alta. Enquanto isso, quando você vem para a nossa sociedade, na sociedade ocidental de hoje, pelo que as pessoas vão para o hospital, tem doenças na vesícula biliar, tem apendicite, tem cânceres, temos ataques cardíacos e derrames. São muito comuns na nossa sociedade e nas sociedades primitivas não os vemos. E a dieta foi muito bem definida como o fator causador. Então, nós temos 3 principais fontes de energia.
é a gordura, o carboidrato, que deveria ser o primeiro, e as proteínas. Então, a carne, o que é? É uma fonte de gordura com proteína. Se você faz uma substituição adequada, colocando mais leguminosas, o feijão, a lentilha, o grão de bico, substituindo a proteína e colocando gorduras mais saudáveis, como abacate, o coco, a castanha do Pará, a castanha de caju, você vai ter energia suficiente. Mas as pessoas tiram a carne e muitas vezes substituem pelo queijo. E aí o queijo é gordura pura, não é? Excesso de sal, e aquilo não vai te dar energia. Então, se você coloca, substitui a carne por alimentos adequados, com certeza, nutricionalmente, você vai estar equilibrado e não vai ter falta de energia. Porque a alimentação e a hidratação, a água, elas são o combustível do nosso corpo. Não é igual você tem um carro que é movido a gasolina, você vai colocando só álcool ou coloca água, ele não vai funcionar direito. Não é? Então, a mesma coisa no nosso corpo. Se essa máquina que Deus nos deu, Ele já colocou em Gênesis 1:29 que era para a gente consumir, a gente não consome e vai colocando toxinas, não tem como a gente funcionar de uma maneira adequada. A doença vai ser uma consequência, do desrespeito à falta de nutrientes que a gente tem no corpo. Existem frutas boas disponíveis quase em todo lugar. Bananas não são as mais ricas em fitonutrientes, mas têm um pouco, mesmo sem cor. As outras frutas têm mais fitonutrientes e antioxidantes. Pêssegos, peras, uvas e frutas secas. Se não conseguir frutas frescas, escolha alguma fruta seca. Elas são tão boas quanto a fruta inteira. Mas sucos de fruta? Não, isso é refinado. Você não quer sucos de frutas como sua fonte, porque eles retiram as fibras que acompanham a fruta. Frutas secas são muito melhores. O ideal é você sempre ter condição do local. Você tem que ver o meio que você vive. E eu sempre falo para os pacientes, é você fazer o melhor que você pode com o que você tem e onde você está. Então, você tem que ver a sua condição financeira, você tem que ver a condição do que é ofertado nos supermercados, nos hortifrutis que você tem acesso. Hoje, por causa dessa globalização, da facilidade que nós temos de transportes, a gente tem acesso praticamente a coisas que tem no Nordeste. No Nordeste, eles têm acesso às coisas que a gente tem no Sudeste. Então, a gente está muito mais fácil da gente poder se alimentar com a variedade que hoje o mundo oferece. A gente tem que buscar ter mais saúde, precisa estudar, precisa buscar informações realmente que sejam educativas, porque hoje as pessoas sabem mexer no celular, em várias máquinas, mas não sabem o que deve comer. Isso daí é o básico que a gente deveria saber. Como não pensar sobre o que comemos, bebemos, o ar que respiramos, são elementos essenciais para o combustível da vida? Na Bíblia, em 1 Coríntios 10, 31, encontramos um conselho precioso que precisa ser parte da vida. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Honrar o Criador. Esta é a motivação principal para fazermos escolhas inteligentes na alimentação, que vão resultar, inclusive, em clareza de mente, para compreendermos mais sobre esse Deus e seus planos para você e para mim. Deus já havia instruído qual é a dieta original, a melhor opção de combustível para o nosso corpo. Por que então insistir em alimentos que vão desgastar e destruir, comprometendo o funcionamento da sua máquina humana? Se você se preocupa em abastecer o seu carro com o combustível certo, por que não se preocupar em abastecer o seu corpo, que é o seu bem mais precioso, com o alimento ideal? Que tal começar com uma maçã?